Tá. Bom, pessoal, boa tarde. Gente, dando continuidade aqui à implantação do pomar aqui, eu já estou cavando alguns berços para me implantar algumas fruteiras que eu tenho ali, já algumas mudas de fruteiras que eu tenho ali para implantar aqui nessa área. Aqui eu vou, a priori eu vou plantar aqui uma muda de caju precoce, uma muda de laranja enxertada, uma muda de jaca e uma muda de jambo do Pará. Então, a princípio, para iniciar essa área aqui do pomar, eu vou plantar essas fruteiras e posteriormente eu vou incrementando outras aqui no local. Então a minha ideia aqui é implantar um pomar bem diversificado, não apenas com um tipo de fruteira, de frutífera, mas quanto mais diversificado melhor, porque aí a gente vai tirar mais diversificação de produtos, de espécies de frutas. E também aqui nessa área eu pretendo implantar aqui algumas hortas, alguns canteiros de hortaliças, certo? Estou gravando. Então aqui eu estou cavando alguns berços. O tamanho aqui dos berços dessas fruteiras que eu falei, a dimensão do berço, estou cavando aqui mais ou menos 50 centímetros por 50. Então vou cavar 50 de largura, 50 centímetros quadrados, na verdade, E 50, quando a gente fala quadrado é porque é a largura, o comprimento e a profundidade. Então esse é o tamanho dos berços, 50 centímetros por 50. A princípio esse material que eu estou cavando aqui, retirando do berço, eu vou misturar com esterco animal, esterco bovino. A terra aqui já é bastante forte, mas vou colocar um pouco de esterco para ficar melhor. Então é isso aí, gente. Gente, eu estou iniciando aqui a preparação de alguns berços para me implantar algumas mudas de fruteira nessa área do pomar aqui, que eu estou iniciando do zero. Isso aqui é uma área de um pomar que eu estou iniciando do zero. Já tem uns vídeos aí falando aqui sobre o início desse pomar que eu estou fazendo aqui, desenvolvendo aqui. Ali já tem um berço pronto, 2, 3. Aqui eu vou plantar um pé de jaca. Tem um pé de caju que eu vou plantar lá naquele último. Nesse aqui eu vou plantar um pé de jambo. E nesse aqui que eu vou preparar agora, eu vou mostrar o vídeo aqui do passo a passo de misturar esse substrato, que é o esterco bovino, com o próprio material que eu retirei aqui do buraco, do berço. Então eu vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer essa mistura. Todos esses berços aqui eu cavei aqui com mais ou menos 50 a 60 centímetros de largura. A profundidade eu não cavei mais porque aqui o solo aqui realmente é muito raso aqui. O solo aqui tem em torno de 40 centímetros de profundidade. Aquele que tem um material branco, já é aquela, a gente chama aqui pedra mole. É um material mais duro. Então só deu para cavar aqui mais ou menos uns 40 centímetros de profundidade. Então eu vou utilizar esse mesmo material, essa terra que foi retirada aqui do buraco, e misturar aqui com esterco. Para essa proporção aqui, eu vou misturar mais ou menos aqui uns 2 carrinhos de esterco com essa terra daí. Aliás, não vou dizer 2 carrinhos, mas 1,5 carrinho de esterco mais ou menos, para eu preencher aqui o berço, Lembrando que esse esterco aqui ele já estava uns 20 dias ali aguando ele para ele ficar bem curtido, Retirar um pouco da ureia que tem no esterco e que ele pudesse fermentar um pouco. Então, mas ele não fermentou totalmente, ele não concluiu esse processo de fermentação. Mas como eu vou adicioná-lo aqui no berço da planta e vou deixar aí mais ou menos de 8 a 15 dias, vou misturar aqui, colocar aqui no berço e vou aguar ele por mais ou menos aí por volta de 8 a 15 dias, para que esse esterco dê mais uma curtida, que
saia também o excesso de ureia que tem, que é o que pode matar a planta, né? Então, gente, eu vou procurar posicionar a câmera aqui e vou mostrar para vocês esse processo de mistura desse material, certo? Vou dar uma pausa aqui. Bom, pessoal, eu falei para vocês que eu ia explicar por que eu estou cavando esses berços, né, para essas fruteiras nesse tamanho, nessa dimensão, né? Como eu falei, mais ou menos aqui 50 centímetros a 60 de largura e uns 40 de profundidade. Porque alguém pode até achar que é exagerado, mas geralmente os nossos solos aqui do sertão são solos compactados, muito duros. Então, quando você faz o berço nesse tamanho aqui, nessa dimensão, então você está, de certa forma, escarificando, forfando essa terra, né? Para que as raízes, e ainda mais adicionando o esterco, né? Para que as raízes dessas plantas, dessas mudas que estão vindo para esse local, elas consigam se desenvolver mais rápido. Então a planta é uma vida, né? E a mudinha nova de uma planta é como se fosse um bebê. Então, se ele tiver todos os cuidados na sua fase inicial de crescimento, consequentemente vai ser uma planta adulta, né, sadia, bem desenvolvida, ela vai produzir bons frutos, né? Então, é por isso que é importante fazer esse berço nesse tamanho aqui, né? Porque você está forfando a terra, você vai dar condições para a planta, na sua fase inicial de crescimento, se desenvolva bem, certo? O sistema radicular dela possa se sair bem desse berço, né? Então é isso, gente. Então, pessoal, eu estou aqui colocando, fazendo a mistura já aqui dentro do berço, certo? Estou botando aqui umas 4 pás de esterco, para não ficar muito para mexer, e umas 4 pás dessa terra aqui, que foi a terra que foi tirada aqui do berço. Eu já faço a mistura aqui dentro, certo? Vai ficar bem homogêneo esse material, tirando essas pedras maiores. Bom, pessoal, o processo final de preparação dos berços, das plantas aqui, das fruteiras, é isso aqui, né? Já coloquei o esterco junto com a terra, né? Foi retirado do buraco. E agora vou dar uma jogada de água aqui, deixar ele bem encharcado, que é para que essa terra aqui, esse material aqui, ele, né, fique bem firme. E para que o esterco possa curtir aqui possa ser curtido, né, possa ser fermentado aqui por pelo menos mais uns 8 a 15 dias, certo? Aqui eu posso dar uma jogada d'água para deixar bem encharcado mesmo, que é para esse material ficar mais firme aqui no berço e esse esterco possa ser melhor curtido, porque ele estava numa pilha ali e ainda estava fermentando. Quando eu retirei para colocar aqui, estava fermentando, certo? Então, pessoal, essa é a dica que eu queria fazer para como preparar os berços para plantar as fruteiras, certo? Gente, só mais uma observaçãozinha que eu queria fazer. A todo momento vocês viram chamando de berço, em vez de cova, né? E muita gente chama, cavar uma cova para plantar uma planta e tal. Mas eu pergunto a vocês, quando uma criança nasce, um bebê nasce, qual é o primeiro ambiente que ele vai? O berço, né? Então, gente, quando a gente for cavar um buraco para plantar uma planta, chama-se berço, porque é uma vida que está começando aqui, não é uma vida que se foi, né? E cova é para cavar, para enterrar defunto, né? Alguém que bateu as botas, um ser vivo que se foi, que se partiu dessa para melhor. Então jamais chame de cova, chame de berço. Tá aqui, uma vida começando aqui, viu? Isso aqui é um berço.